Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui inaugurando nossa nova temporada, depois do grande sucesso da temporada de ação anos 80 que a gente gravou recentemente. Começa hoje a temporada de Casas Mal Assombradas do Acervo. É um gênero que tem muitos filmes muito legais de vários países, vários estilos de filmes que tocam nesse assunto, né? Casas Assombradas, e a gente vai dedicar os próximos episódios a isso, né? Inclusive tem alguns favoritos nossos, tem dicas de ouvintes, né? Que pediram filmes que a gente vai falar. Vai ser uma temporada bem rica, bem legal. Então é isso, pessoal. Deixa eu só pedir para os meus co-hosts darem o bom dia, boa tarde, boa noite deles. Grande Igor de Campos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão escutando. Cavaleiro, sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre esses filmes labirínticos e claustrofóbicos. E o meu outro co-host, Diego Nunes. Aqui está o Diego. Beleza? Pois é, pessoal, e o filme de hoje é O Iluminado, grande clássico dos anos 80, né, do Stanley Kubrick, o único filme, sim, de terror propriamente dito que ele fez. Filmaço, meio polêmico, né, quando foi lançado não foi, assim, super bem aceito, né, nem pelo Stephen King, que originou o livro, né, no qual foi baseado, mas hoje em dia, assim, ninguém duvida que é um gigantesco clássico do gênero. Eu mesmo, pra mim é um filme perfeito, assim, sem nada pra tirar nem pôr. Bom, então é isso, eu sou o Felipe Sobreiro, bora começar a nossa conversa? O Iluminado é uma história de um ex-professor, escritor chamado Jack, né, que vai tomar conta de um hotel lá no Colorado, nos Estados Unidos, na temporada baixa, né, porque lá fica na montanha, na neve e tal, e o lugar lá é meio remoto e ele fica incomunicado durante a grande parte do ano, né, pelo menos meio ano, neva tanto que não tem nem turista, nem pra fazer esqui, nem nada, esse tipo de turismo mais de inverno não existe, né. Então, para eles não deixarem o hotel vazio, eles contratam esse cara que vai com a mulher e o filho pequeno, né? E o filho pequeno é uma criança meio estranha, parece que ele fala sozinho e tal. E quando a gente chega lá, a gente é apresentado ao chefe, ao cozinheiro do restaurante, que consegue se comunicar com o menino de uma maneira telepática, né? Então ele explica isso, essa coisa do iluminado, a iluminação é como é um apelido que ele dá para esse poder que algumas pessoas têm, que o menininho tem e ele, o cozinheiro, tem. E bom, aí passa o tempo, o pessoal todo vai embora e fica só os três lá, o pai, a mãe e o menino. E é um lugar, assim, é um hotel muito interessante, meio... Tem algo lá que você não sabe, né? Você sente que tem alguma coisa esquisita, o menino começa a ver algumas coisas, a ver uns flashes, né? Porque algo que é revelado no começo do filme é que a pessoa que tinha esse mesmo trabalho que o Jack Nicholson tem, que é o pai, uma década antes, ele, por causa do isolamento, ele ficou doido e ele acabou matando a família toda e a si mesmo, né? Então você já sabe que tem algo meio esquisito lá, alguma presença que vai se manifestando cada vez mais e mais e mais, e essa maldade, essa presença se manifesta através do pai do Jack Nicholson, que é um cara alcoólatra, né, que tem um elemento assim de uma violência meio subterrânea lá nele, que ele meio que consegue controlar de leve, né? Inclusive é um hotel onde nessa temporada baixa não tem nem álcool, né? Ele tá sem beber, ele vai lá para escrever o livro dele, só que o hotel faz manifestar umas aparições lá que inclusive trazem esse álcool de volta pro Jack, pro pai, que começa a beber, começa a voltar a ficar perigoso e agressivo, violento. E a gente descobre que, por exemplo, uma hora, meses e meses dessa estadia deles lá tomando conta desse hotel vazio, a mãe, né, a mulher, que é a Wendy, que é a única que realmente parece que tá trabalhando lá, tomando conta do lugar, ela descobre esse manuscrito que o cara tá lá escrevendo faz meses, e é só uma frase, né? All work and no play make Jack a dull boy, né? Só trabalho sem descanso fazendo Jack um bobão, uma coisa assim. E são tipo uma resma, só isso, né? Então ela entende que esse isolamento, que algo deixou o cara completamente perturbado, e aí ele se revela, né? Ele começa a tentar matar ela e o menino, eles fogem, né? Essa cena clássica dele batendo na porta lá do quartinho onde eles estão com o machado e entrando, faz a saudação lá do Johnny Carson, né? Here, Johnny! E por sorte o menininho, ele conseguiu mandar pro chefe, pro cozinheiro, um tipo de aviso telepático lá na Flórida, onde ele tava passando lá as férias dele, e o cara, a gente acompanha esse retorno do cozinheiro, né? Ele vem de avião, vem de trenó, não sei o quê, e quando ele chega no hotel pra salvar eles, o pai tava escondido atrás de uma coluna, e ele dá uma machadada no cara e o cara morre, assim. É um senso de humor meio negro da história, né? Que o grande salvador que parecia se dá esse trabalho todo, né? De atravessar o país, chega lá e morre na mesma hora. Mas mesmo assim, o menino, né? Ele consegue fugir com a mãe, eles conseguem deixar o pai pra trás num labirinto lá desses de mato que tem no
no hotel, né? E eles fogem e o pai fica lá. Aí o filme acaba de uma maneira meio ambígua, que a gente faz o close numa daquelas fotos do hotel lá dos anos 20, né? Na festa do 4 de julho, da independência. E ele tá lá no meio, né? Aquele cara que, o pai que morreu, né? Acabou de morrer em 1980, ele tá lá 60 anos no meio dessas figuras, desse passado meio fantasmagórico, né? Então o final ambíguo massa, né? Então é isso, né? Um filme que muita gente já viu, eu espero, né? Se você não viu, eu acho que é obrigatório. É um filmaço total, assim. Deixa então agora sim perguntar para os meus amigos qual é a história deles com esse filme, né? Vamos começar pelo Diego. E você, qual é a sua história com o Iluminado? Eu sempre falo isso pra provocar o Igor, né? Porque o Igor e eu somos amigos há mais de 25 anos, né? E quando a gente começou a amizade, assim, nos primeiros anos, já ambos fãs de cinema, eu tinha uma implicância com o Kubrick, que o Igor achava absurda, porque eu comecei a assistir Kubrick por 2001. Foi o primeiro filme que eu vi dele. E não estava preparado, né? Aí fiquei meio chocado, assim, com... Nossa, a chatice, né, que eu já até comentei em outros episódios, né, a lentidão do filme. E então eu fui demorar para assistir o Iluminado, né? Foi só depois que eu assisti Laranja Mecânica, depois eu assisti Nascido para Matar, aí eu vi, nossa, o Kubrick é maravilhoso, fantástico. Aí fui ver o Iluminado, já meio adulto, né, meio mais de 20 anos de idade. Então eu não sou dessas pessoas, tem muita gente, né, isso é uma coisa que a gente pode falar depois. Muita gente tem muito medo desse filme, né? Muita gente que assistiu esse filme ficou apavorada, né? Não conseguia dormir, tipo Exorcista. Né? E eu não, eu sempre tirei meio onda, que eu acho ótimo o filme, sempre gostei, mas acho tranquilo de ver. Mas mesmo assim, eu fui me desafiar pra assistir esse filme pro podcast agora, de novo, né? Deve ser a terceira ou quarta vez que eu vi, pra assistir ele quinta-noite, assim, de noitão mesmo, sozinho em casa, né? Mas eu, quando comecei a ver, vi assim o início, e aí eu falei, sei lá se eu vou ficar tenso aqui, melhor não. Aí fui terminar de ver sábado de manhã. Então esse filme tem um poder, né? Esse filme é incrivelmente, até hoje, atemporal. E o Kubrick é um diretor que nunca tinha feito, né? Nunca fez um filme de terror, né? É o único filme de terror dele. E é uma obra-prima, né? Do gênero, de fato. Adoro o filme, adoro. Adorei ver de novo, com certeza. Mais uma vez eu recomendo, assim, é tão bom esse exercício, né? De assistir o filme para depois interpretar, depois analisar. Você realmente é uma experiência diferente, né? Você vê o filme com outros olhos, percebe outras coisas. Tô doido pra ter essa discussão com vocês hoje. Muito bom. E você, Igor, qual é a sua história com o Iluminado? Bom, ao contrário do Diego, eu assisti esse filme quando eu era pequeno. Assim, eu tenho que lembrar que eu cresci nos anos 80 e 90, né? Então, assim, nessas décadas, né, a supervisão parental não era tão severa quanto a filmes, né? Então, assim, você podia assistir qualquer tipo de barbaridade que os seus pais estavam, não, ok, beleza. Então, assim, eu assisti esse filme quando eu era pequeno, agora eu não lembro exatamente quando que eu assisti esse filme, mas eu lembro que antes de assistir, né, o filme, eu já tinha algum conhecimento sobre o que era o filme, né? Já tinha lido um pouco a respeito, né, do filme, e aí eu já fui assistir o filme com muito medo, achando que aquele era, ou pelo menos deveria ser, o filme mais aterrorizante da história do cinema de horror. Assim, foi um pouco decepcionante, porque eu não tive tanto medo do filme durante o filme, mas ainda assim sempre gostei muito desse filme. Já assisti ele várias vezes, desde que eu era pequeno, adolescente, pós-adolescente. Pós-adolescente é bom. Pós-adolescente, porque não existe adulto, né? Existe o adolescente e o pós-adolescente, assim, eu estou na minha pós-adolescência, né? Isso. Sabe-se lá Deus o que isso significa, né? Mas enfim, eu não vou mentir pra vocês, não, assim, ele não faz o meu top 5 de melhores filmes de horror que eu já assisti, mas ainda assim eu acho que ele é um filme muito bom, eu acho que é um filme ele tem uma atmosfera fantástica, né? Ele tem a forma como ele utiliza a música também, é uma das coisas que a gente pode até falar, né, ao longo desse episódio, eu acho exemplar, eu acho maravilhosa. As atuações também no filme são todas excelentes, apesar de que eu tenho que dizer que agora, quando eu reassisti o filme pra gente gravar esse episódio, né, até mesmo pra eu relembrar certas coisas, eu não sei, mas isso é uma impressão que eu tenho de todos os filmes do Stanley Kubrick, e eu gostaria até de saber de vocês, cavalheiros, se vocês também têm essa impressão, e também as pessoas que estão escutando a gente, se vocês têm essa mesma impressão. O Stanley Kubrick, ele é famoso pelo método dele, né, assim, que é um método muito incomum que leva os atores à loucura. Ele grava a mesma cena várias e várias vezes, há quem diga até que centenas de vezes. E tem atores que simplesmente não abarcam isso, tem atores que têm colapsos, né, enquanto gravavam filmes com esse diretor. Então, eu notei, principalmente na primeira metade do filme, assim, no primeiro terço do filme, não vou dizer a primeira metade, não, no primeiro terço do filme, assim, uma certa artificialidade, uma certa frieza da parte dos atores. E, assim, agora tendo esse conhecimento, né, de como é que era a produção, como é que o Stanley Kubrick produzia e dirigia os filmes dele, né, essa ideia de que esses atores, essa cena que a gente está vendo é provavelmente o 125º take de uma mesma cena, me faz
pensar que realmente, assim, a Shelley Duvall, o Jack Nicholson já deviam estar exaustos quando gravaram essa cena, o que deixa a coisa meio, sei, assim, dá um efeito meio de distanciamento emocional. É como se eles não estivessem realmente ali, sabe? É quase como se fosse muito mecânico aquilo que eles estão fazendo. Então, reassistir o filme agora recentemente me causou uma certa estranheza, assim, sabe, nesses primeiros 40 minutos do filme, porque eu fiquei assim, putz, mas esse filme, pô, talvez ele não seja tão bom assim, ele não tá me engajando muito, assim, ele não tá me envolvendo tanto quanto eu, não sei, achava que ele iria me envolver, ou quanto eu me envolvia quando eu era mais jovem e assistia esse filme. Mas, dito isso, a partir de uns 40 minutos, eu acho que justamente quando tem aquela famosa cena, né, que o Jack Nicholson vai pro bar e ele fala pela primeira vez com o Lloyd, que é o Joe Turkel. Melhor cena pra mim. Exatamente, que é o Joe Turkel, o maravilhoso Joe Turkel do Blade Runner, né? Ele é o Tyrell do Blade Runner. Eu tinha esquecido desse detalhe, então fantástico vê-lo ali. Aí o filme, ele realmente começa a ganhar corpo pra mim. E é um filme excelente, eu acho que a partir dessa 40, 45 minutos, a partir dessa cena, o filme, ele realmente vai crescendo e ele termina de uma forma apoteótica. Fantástico. Agora eu tenho que dizer, é realmente fantástico esse filme. De novo, não é um dos meus filmes de horror favoritos, mas eu gosto muito desse filme. Ele tem muitos temas interessantes, muitas coisas, assim, não só da parte técnica, né? Porque a gente já sabe, né? Stanley Kubrick, né? A parte técnica é impecável, é perfeita. Mas além disso, eu acho que tematicamente também ele é muito rico e tô ansioso pra gente conseguir, né? Pelo menos assim, um pouquinho descortinar o que tá por trás, né, do misterioso Overlook Hotel, né? O que se passa nesse lugar, né? Já que a gente tá inaugurando a nossa temporada hoje de Casas Mal Assombradas, né? A gente vai começar logo com um dos lugares mais mal assombrados da história do cinema, né? O que tem de tão especial nesse lugar. Então é isso, cavalheiros. Muito bom. Pois é, eu mesmo eu não lembro a primeira vez que eu assisti, eu acho que o primeiro do Kubrick que eu vi foi o Laranja Mecânica, né? Que me impressionou muito, né? Um filme super polêmico. Aí quando eu fui assistir esse aqui, acho que foi o segundo filme dele que eu vi. Eu já sabia que era um diretor, assim, acima da média, inesperado, né? Considerado meio que um gênio, né? E gostei muito e adorei rever agora pro programa. Uma coisa que a gente vai falar hoje, né, que o próprio Stephen King, né, que escreveu o livro, ele nunca gostou muito desse filme porque ele mudou muito coisas que ele escreveu no personagem do Jack, né. Eu não tô de acordo, né, com ele dizer que é um mau filme, não é o caso, mas eu entendo completamente por que ele pessoalmente não gosta, né, porque realmente é uma outra coisa que o Kubrick fez, né. Às vezes acontece isso na adaptação de um livro, que eu acho que até é bom às vezes, né, adaptação de um quadrinho, remake de um filme, que não é tão completamente fiel, não deturpa, entre aspas, o original, mas ele faz uma coisa diferente, nova, inesperada, que eu acho que foi o que o Kubrick fez, que eu acho da hora, eu gosto muito. Então a gente eventualmente deve falar sobre isso também. Mas vamos começar então falando desses grandes temas do filme, né? Inclusive para os ouvintes, a gente está gravando no dia 11 de agosto agora, de 2024, Dia dos Pais, assim, não podia ser uma data mais perfeita para gravar um episódio sobre o Iluminado, né? Filme sobre um pai que fica doido e tenta matar a própria família, né? Então, e até perguntar para vocês, assim, pra gente começar a conversa de uma maneira meio geral, né? Qual é o assunto do filme, né? Você pode dizer, um filme sobre, não sei, loucura, sobre alcoolismo, sobre paternidade. Então, o que vocês acham? Qual é o assunto do filme, né? Diego, por exemplo. Eu gosto muito de Stephen King, né? Já deixando claro, assim, pro ouvinte que eu sou muito fã do Stephen King como escritor. Então, fã mesmo. Já li mais de 20 livros dele, assim, sei lá. Claro que o The Shining foi um deles. E o The Shining, eu sei que ele escreveu com uma forma meio terapêutica de lidar com o próprio alcoolismo e com os próprios sentimentos ambivalentes com relação à paternidade que ele tinha. Eu acho que ele mesmo sentia algum tipo de ressentimento, de raiva, de violência, né, dentro dele, assim, e queria aprender a lidar com isso, né, com relação aos filhos, né, com relação aos filhos. Eu sei, por exemplo, que a cena em que o Jack manda o Andy não atrapalhar mais ele enquanto ele estiver ali, né, se ela estiver ouvindo a tecla, né, ele teclando, né, ele datilografando, não é para encher o saco dele. Isso é uma coisa que o próprio Jack Nicholson, como escritor, falou que já viveu isso, né, que foi uma cena difícil para ele fazer. Stephen King, você falou o Jack Nicholson. Não, Jack Nicholson mesmo, né? Então eu tenho certeza que o Stephen King também passou por coisa semelhante, sabe? Porque realmente, né, é uma coisa, inclusive é um assunto que eu já vi discutido por outros escritores, né? Como ser escritor e ter uma família, né? Como ter tempo de escrever, como ter espaço solitário, né, para escrever. E o Stephen King também, além disso, ainda era alcoólatra, né? Ainda abusava de um monte de coisa, né? Anos 80.
Eventualmente ele desenvolveu até vício em cocaína depois, né? Famosamente, ele depois conseguiu se livrar. Então é um cara que lidou a vida inteira com esse esquema de sobriedade, né? Ser escritor, poder escrever e ter esses demônios internos, né? É só um prefácio, né? Isso tudo pra dizer que eu acho que no filme do Kubrick, no livro isso é bem mais claro. No livro, o alcoolismo ele tem um papel mais preponderante, mas no filme, o alcoolismo ele aparece, mas ele aparece de forma muito não influente, assim, eu achei. Né? Eu não acho que é um tema muito, muito importante no filme. Eu acho que se eu puder resumir, assim, muito grosso modo, eu acho que o filme é sobre um pai muito culpado e muito ressentido. Um pai muito culpado, né, de não querer ser pai, de ser um mau pai, culpado por ter até machucado o filho, né? A Wendy conta pra médica, né, como ele machucou o filho, né, de um suposto acidente, quando chegou em casa bêbado, né, e deslocou o ombro do menino. Foi puxar o braço, né, e ela mesmo tenta também minimizar um pouco, e ele também, quando ele conta também pro bartender fantasmagórico, os dois meio que abaixam, né, não, foi um acidente, né. Aí, eu já entrando um pouco numa das minhas teses sobre esse filme, todo mundo, o Stephen King, a reclamação mais profunda dele é contra o casting do Jack Nicholson, porque ele realmente já começa o filme meio um pouquinho assim, já mostrando que já tá meio doido. E a ideia do Stephen King, né, era realmente iniciar o livro, a obra, né, com um homem de família bom, um homem bom, um bom pai, sabe? E depois, quanto mais tempo ele ficava no hotel, mais ele enlouquecia, mais violento ele ficava, né, mais louco, mais... Então o enlouquecimento ia de um polo para outro. E com o Jack Nicholson, a atuação dele, que é uma atuação efusiva e grande, bem Jack mesmo, sabe? Isso não tá tão claro. O Jack é um cara meio um ator ambíguo, né? E tanto é que o Igor falou isso, mais ou menos, assim, né? Essa ideia de que você tem que aquela cena foi repetida mil vezes, traz um certo artificialismo, uma certa frieza, né? E aí eu fiquei pensando isso, assim, pô, o Jack nem demonstra muito amor pela Wendy desde o início do filme, né? Ou pelo filho, assim. Mas eu acho que isso é uma coisa boa. Eu defendo o casting do Jack Nicholson, porque eu acho que, em oposição a um homem que começa bom e tranquilo e comum e termina enlouquecido e violento, psicótico, sabe? Eu acho que, especialmente nas cenas em que o Jack Nicholson tá brigando verbalmente, ele tá discutindo, ele tá tendo brigas assim homéricas com a Wendy mais pro final do filme, né? Todo aquele ressentimento que ele tinha de verdade, que ele tinha real, assim, dentro dele contra a mulher, ele tá ali como se fosse levando todo o combustível daquelas assombrações, né, do poder do Overlook Hotel, que na verdade tá servindo como combustível para um ressentimento e um ódio real à mulher, que a gente vê desde o início do filme. Uhum. Então eu acho que essa frieza do Jack Nicholson é meio proposital, desde o início, porque eu acho que fica muito mais real e fica muito mais potente, e ao contrário do que todo mundo pensa, né, que realmente o Kubrick é um diretor meio frio, meio distante, eu acho que essas cenas de ódio e de ressentimento do Jack com a Wendy, antes dele ficar doidão mesmo, né, antes dele querer matar ela com um machado, sabe? Eu acho que essas cenas ficam muito fortes, muito potentes, porque se dá pra ver que é um ressentimento real, é um ressentimento da vida dele mesmo, que tá vindo à tona e tá triplicado, quadruplicado pelas aparições, né? Pelo poder que aquela presença maligna tem naquele hotel. Que fica, eu acho, muito mais interessante do que simplesmente ele ser possuído por uma força maligna e desaparecer a personalidade dele pra dar lugar a um monstro. Não, é o Jack ali, é ele ali. Então eu defendo um pouco o casting dele nesse sentido, sabe? Então eu acho que o tema é o tema da paternidade, é um pai culpado, ressentido, que não queria estar ali e se sente preso. E aí as aparições fazem o que querem com ele, né? Tanto é que eles têm que, né, ficar basicamente 6 meses lá dentro de um hotel gigantesco, né? Só eles 3. Ele parece que o que tá irritando mais ele não é o trabalho de estar lá dentro, né? Ele acha que isso aquilo tá perfeito, né? Ele não tá se sentindo preso no hotel. Ele tá se sentindo preso à esposa e ao filho, né? E quando ela diz, olha, assim, alguém atacou o menino lá, uma cena que ele aparece com o pescoço machucado, temos que levar ele lá temos que tentar ir até a cidade lá pra ir procurar um médico. Ele diz, não, isso aqui é minha responsabilidade, você tá me sabotando. Então ele ficar lá dentro é porque ele tá achando de melhor, né? Ele não tá se sentindo preso lá. Ele não tá claustrofóbico, né? Não tá naquela quarentena covidesca que a gente passou. Ele tá achando bom. O problema é que ele tá com a mulher e com o filho, né? É isso que exacerba, né? Esse sentimento de frustração dele, né? É isso que eu acho.
Igor. Eu concordo com vocês. Eu acho que aí a gente já poderia delinear um dos grandes temas do filme, que é justamente essa questão da frustração masculina, né? O Jack, né? Aqui falando... Assim, é bom a gente chamar a atenção disso. Eu falo Jack, eu tô falando do Jack o personagem, mas é porque também tem o Jack Nicholson, que é o ator que faz o Jack. Então o Jack, tá, é meio confuso, né? Qual Jack? É o ator ou é o personagem? Ou é os dois? Mas agora eu tô falando do personagem, né? O Jack, ele é um homem frustrado, né? Assim, no filme, o Jack, a gente não sabe, ele é um ex-professor de escola, a gente não entende direito, né, por que ele deixou de ser um professor de escola, mas a gente imagina que talvez ele tenha deixado de ser um professor de escola, porque ele teve problemas na escola e aí ele deixou de trabalhar com isso, e B, porque ele decidiu deixar a escola para seguir a carreira de escritor. Seja pelo motivo que for, então o Jack, ele é um escritor, ou pelo menos assim, ele se vê como escritor. O filme, ele não dá a entender se ele já era um escritor conhecido, se ele tem alguma obra publicada, ou mesmo se ele é apenas um aspirante a escritor. Eu até gosto de imaginar esse cenário, que ele ainda não tem um livro pronto, né? Mas que ele quer ser um escritor, que ele quer muito ser escritor. Esse é o grande sonho da vida dele. Pra mim, o que fecha esse fato que ele não é um escritor, que ele tá tentando ser um escritor, é que ele, quando no final ele diz pra ela, não tô brigando, você quer que eu volte lá pra cidade pra ficar lá morrendo de fome, limpando calçada, ou seja, ele não é um escritor, ele é uma coisa que é uma autoenganação dele, uma coisa que ele quer ser, né? Então, realmente, isso também é parte da frustração dele, eu acredito, né? Ele quer ser escritor e talvez o fato que ele tenha que ser esse pai, que tenha uns trabalhos subempregos, isso também é um dos problemas dele, né? Exato. Eu sei que o Stephen King, ele já passou por uma situação parecida, né? Assim, porque ele ainda não era um escritor muito conhecido, né? Ele ainda era um aspirante escritor, né? Ele já tinha alguns contos publicados, não sei, né? Ele já escrevia, né? Mas ele escrevia muito pra ele. E aí ele conheceu a esposa dele, né? A Tabitha, né? Ele teve os filhos dele. E aí a vida dele passou a ser uma luta, né? Nesse primeiro momento da carreira dele, porque ele teve que conciliar essa aspiração que ele tinha de ser um escritor, né? De querer ser um grande escritor, inclusive, e o fato dele de que ele tinha que sustentar a família dele, né? Fazendo trabalhos como esse. O Stephen King, inclusive, até onde eu sei, ele foi zelador de necrotério, ele trabalhou em limpeza, sabe? Ele fez um monte de menial jobs para poder, né, sustentar a família dele, que já existia, né? E ao mesmo tempo, né, ele queria ser um escritor. Então eu acho que o filme, né, ele flagra o Jack, personagem Jack, nesse momento, sabe? Ele quer ser um escritor, mas ele ainda não é um escritor, ele não é um escritor conhecido, mas ele tem que fazer esses trabalhos, né? Ele tem que trabalhar como gerente ou limpador de lanchonete, e aí ele tem que trabalhar como zelador de hotel, justamente para sustentar a esposa e o filho. Mas ele tem um ódio engarrafado muito grande da esposa e do próprio filho. Ele desempenha esse papel de pai, mas ao mesmo tempo parece que é alguma coisa que foi imposta a ele. O filme, ele não deixa isso muito claro, né? Mas a gente imagina isso. Então, eu concordo com isso que o Diego falou, assim, sabe? No começo do filme, realmente, assim, parece que ele não tem muito amor pela esposa, assim, pela forma como eles interagem, a forma como ele fala com a esposa, a forma como ele fala com o filho, assim, parece que ele tá lá, sabe? Mais porque ele assumiu esse papel, não, agora eu vou ter que ser o provedor dessa família, que eles dependem de mim, então eu vou ter que trabalhar para sustentá-los. Mas ao mesmo tempo, assim, sabe, existe uma frustração e um ressentimento muito grande, porque, olha, na verdade, o que eu queria estar fazendo é outra coisa. Eu queria estar vivendo minha vida de uma outra forma, sabe? Eu queria estar me dedicando exclusivamente a essa minha carreira de escritor, que ainda não existe, né? E fazendo outras coisas, mas não, eu tô aqui tendo que fazer esses trabalhos, né, para poder sustentar vocês. Então, que raiva de vocês, né? Seus miseráveis, né? A esposa dele e o filho dele que me puseram nessa situação. Então, assim, ele é um personagem ressentido, ele culpa outras pessoas da própria incapacidade dele, né? Porque em outras cenas a gente vai ver também que os momentos de solidão em que ele pode estar, né, escrevendo, ele não consegue escrever. Isso é um personagem que aparece em outras histórias do Stephen King, justamente, né? O escritor que não tem voz, o escritor engasgado. Bloqueado, né? Pois é. E inclusive, eu acho que o Stephen King, ele, em uma entrevista, ele fala que esses escritores engasgados, esses escritores em crise criativa, né, que vez por outra aparecem nos contos e nas novelas dele, você vê que eles têm uma aptidão à violência, ao alcoolismo, ao vício, algum problema, alguma questão mental, justamente porque a incapacidade que eles têm de colocar a voz deles no mundo faz com que eles sejam tão reprimidos e tão retraídos que a única válvula de escape que eles têm é justamente a brutalidade e a violência, né? E eu acho que o Jack Torrance é um exemplo muito bom disso. Não, eu queria só realmente reforçar isso que o Igor complementou do que eu disse, né? Ele, por se sentir tão culpado de não querer estar ali, de não querer ser pai de família, né? Nem marido, nem pai, ele não consegue lidar com essa culpa ele mesmo. Então ele, como o Igor falou, ele culpa todo mundo, menos ele, assim. Ele joga todo essa culpa e esse ódio, né? Esse auto-ódio, na verdade, que no fundo, se ele fizesse terapia, ele ia entender que era um ódio a si mesmo. Ele projeta tudo na coitada da Wendy, né? E o Kubrick, eu acho que faz isso nesse filme fantástico, que o Jack
Jack Nicholson também, né? Tanto é que a gente pode até falar isso, né? Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que esse sistema do Kubrick de enlouquecer e de sei lá, quase abusar, assediar emocionalmente a Shelley Duvall, né, que é uma história clássica, né, de que ele realmente queria deixar ela num estado mesmo muito tenso, muito ansioso, muito nervoso, né? Meio histérico, né? Ele queria que ela tivesse meio histérica mesmo, queria que ela né? tivesse realmente apavorada e exausta e desesperada, né? Então ele achava que tinha que fazer isso na vida real, na filmagem mesmo, sabe? E então ele era meio escrotão com ela de propósito, assim. Então por mais que depois o Jack Nicholson e depois o Stanley Kubrick elogiam, depois eles em entrevista eles elogiam muito a atuação dela, falam que é uma das atuações mais corajosas e mais difíceis que eles já viram uma mulher fazer. Eu sou meio contra isso, eu acho que isso é uma coisa démodé, uma coisa que talvez o Stanley Kubrick viu o William Friedkin fazendo lá no Exorcista, né, e acha que um filme de terror tem que fazer o mesmo, igual. Eu não sei, ele se inspirou nisso e eu acho que é um método meio... Não sei se precisa, você acha que um bom ator, ele consegue se colocar nesse estado, né? Vocês acham que isso foi necessário? Não, certamente não, na minha opinião. Inclusive a gente está gravando aqui recentemente, após a morte da Shelley Duvall, né, que teve outros problemas, coitada, né, no final da vida e tal. Muita gente dizendo, não, ela foi tão maltratada, blá, blá, blá. Eu acho que na cabeça do Kubrick, né, na filmagem, ele estava fazendo o que ele devia fazer, né, mas realmente, né, como você diz do Exorcista, que a gente inclusive já falou aqui no programa, né, o Friedkin também tinha um pouco dessa escrotidão dele, né, de tudo pela arte, né, o meu elenco aqui é tipo o meu gado, e ele até dava tiros, né, quando ele estava filmando, antes da ação, ele dava um tiro, assim, sem avisar ninguém, e aí a ação, pra deixar o pessoal meio que em pânico e tal, né, mas isso eu acho que realmente você não tá... Um bom ator, ele tem todas essas ferramentas internas, né, se você não tá achando o ator pra isso, é que isso é um problema de você com o seu diretor de casting, não do ator, né, você consegue qualquer tipo de atuação com o ator certo, né, e eu acho que isso é um pouco desse problema que o Kubrick tinha de controle, né? Que ele era meio maníaco mesmo, né? Pra mim, ele é um dos top 5 diretores de todos os tempos, mas ao mesmo tempo reconheço, né? Que ele era meio maníaco mesmo, control freak, né? Obsessivo. Ele tinha outros problemas, né? Ele, assim como o Jack, também precisava ter feito uma terapia. Não fez, mas, bom, pelo menos deixou uns grandes filmes aí, né? E eu acho que você vê outros filmes com a Shelley Duvall, que ela tá ótima, né? E ninguém precisou torturar ela ali por trás pra ela dar uma atuação boa, né? Eu acho que é um pouco o diretor tentar, tipo, manipular, assim, além do que precisa, né? O ator como sendo outra ficha, um outro elemento, outro objeto que o diretor controla, que não é tão, assim, né? Dá pra fazer uma parceria, dá pra conversar, dá pra chegar num ponto legal, sem chegar nesse assédio todo, ter que filmar a cena 200 vezes, até, sabe, naquele Eyes Wide Shut, né? Que a gente falou no Sala, né? Antigamente, que ele tinha uma cena de uma conversa lá com o Tom Cruise, lá numa mesa de sinuca, que parece que eles gravaram 200 vezes, né? E, tipo, uma cena nada, assim, só porque tinha que bater com aquela fantasia, aquela coisa, aquela visão hiper específica do diretor, né, do Kubrick. Às vezes os gênios dão muita corda, né? Também tem que aprender a lidar com gente, que eu acho que isso é uma das falhas que ele tinha, né? Inclusive, eu queria mencionar, falando dela, né, da Wendy, da Shelley Duvall, a primeira vez que eu vi esse filme, assim, a primeira uma, duas vezes, eu ficava tão irritado com ela, dizendo que personagem, realmente, né, ela fica chorando, correndo com aquela faca dela lá, ela nunca se enfrenta aquele marido violento, grotesco, né? Ela é tão, né, tadinha, tão coitadinha, que merda, que irritação ela, né? Eu ficava irritado com essa figura dela. E agora, nas últimas vezes, inclusive nessa última agora, eu acho que eu senti, pra mim, ela é uma das mais centrais naquele filme, né? Eu senti muita empatia por ela, como mãe, eu me coloquei realmente nos sapatos dela, assim, naquele cenário, né? Na qual realmente ela tá sozinha, basicamente, né? Que o marido é aquela figura isolada, ausente, assim, ainda naquele pequeno núcleo, e a criança é um menino também bem introspectivo, né? E ela é a única pessoa real ali no meio deles que realmente está fazendo aquele trabalho que supostamente o pai tem que fazer, é ela que tá fazendo, e então eu me senti bem próximo dela, assim, eu empatizei bastante com ela como aquela figura intermediária lá, né? Pra mim não é um defeito, né? Que ela não se impõe àquele marido, e sim, eu vi que ela tá presa lá também, né? Ela não... Assim como o cara lá, o pai, tá preso naquele cenário que ele não queria estar, ela também, né? Só que ela aceita e ela tá tentando levar pra frente, né? Ela que tá tentando manter a criança, o trabalho, ela fica controlando lá as coisas do hotel, vai lá no rádio,
rádio. Ela tá tentando de uma maneira bem sucedida, como o marido não tá fazendo, né? O marido tá completamente perdido naquele mundo mental lá dele, corrompido por fantasmas ou não, né? Ele tá lá afundado naquele ódio dele lá e não tá fazendo nada, né? Não tá cuidando da família, também não tá escrevendo, né? Então eu queria deixar, né, registrado que nas primeiras vezes eu antipatizava muito com ela, né? Eu dizia como ela é fraca, ela não se impõe, ela não enfrenta o marido, e agora dessa última vez eu vejo claramente, né? Eu senti muita empatia por ela, não acho que não é acidental, né? O fato dela ser como ela é. Sim, sim, sim. Também assim como você, mas assim, eu tenho que lembrar também, Cavaleiros, que a gente assistiu agora. Felipe, eu acho que vale a pena dizer para os nossos ouvintes, né, que a gente assistiu agora uma versão estendida, né, remasterizada do Iluminado, né, que acrescenta algumas cenas que antes não tinha no original. E porque, de fato, no original, assim, eu assisti o filme ainda, sabe, pelos idos de 1990 e não interessa, eu sou velho, então, por favor, não me julgue. Mas eu assisti o filme há muito tempo, assim, a cópia em VHS que tinha no locador aqui perto de casa era ainda uma versão de 1h50, 1h48, 1h50, agora eu não vou lembrar exatamente quantos minutos que tinham, também isso não é muito interessante, enfim, era uma versão reduzida, e a Wendy, ela tinha menos cenas, ela era muito mais ainda uma damsel in distress, né, assim, uma donzela em perigo, do que qualquer outra coisa. Agora que a gente viu essa versão estendida para poder gravar esse episódio do podcast, né, a gente vê que a Wendy, ela é mais participativa, de fato, assim, e tem cenas em que, por exemplo, tem uma cena assim, que me chamou muita atenção, em que ela fica, ela chorando, né, andando para lá e para cá no quarto, né, mas ainda assim ela fica arquitetando um plano de fuga, né, daquele hotel, porque ela vê que o filho dela, né, o Danny, né, ele precisa de ajuda, ele tá em estado de sofrimento, e ainda não se sabe se é ele que está causando esse próprio estado de sofrimento, ou se são fantasmas. O menino falou que foi atacado por uma mulher, mas aí não tem mulher, enfim. Eles não sabem direito, ela não sabe direito o que está acontecendo com o próprio filho, mas ela planeja essa fuga a despeito das intenções do marido. Ou seja, ela não era, assim, essa personagem passiva, né, assim, esperando um salvador, nem nada disso, assim. Ela era uma mulher que, agora a gente já tem mais vocabulário para poder falar sobre essas coisas, ela é uma mulher em situação abusiva, né, assim, num relacionamento tóxico com um cara que é um sociopata. E ela tá presa nesse relacionamento, justamente porque eles têm um filho, e justamente porque ela também depende dele economicamente. A gente tá falando de uma época em que as mulheres, assim, muitas mulheres, né, ficavam em casa cuidando da família, e elas não tinham muita voz, elas não contribuíam muitas vezes, né, para as finanças da família. Então, assim, a gente tá falando dessa época, e ainda assim, né, a Wendy, ela, como um dos fantasmas do filme mesmo aponta pro Jack, né, ela é muito mais resourceful, ela é muito mais sagaz que ele, né, assim, ela tá levando vantagem dele. Então essa mulher que aparentemente, né, muito frágil, né, que aparece em várias cenas chorando, ela consegue fazer, né, aquilo que o Jack não estava esperando que ela fizesse, que é justamente assim, sabe, dar umas pauladas nele, depois dar uma facada nele e ainda consegue fugir. Ou seja, ela não tem nada de indefesa, não. Ela é muito massa, ela é muito fera. E sim, descansa em paz, Shelley Duvall, né, foi uma grandíssima atriz, e eu acho que Iluminado, eu não vou nem comentar essas questões do Stanley Kubrick, assim, porque pra mim isso é muito complicado, sabe, tipo, se o diretor pode ou não pode fazer isso, ele precisa não fazer isso. O fato é, a gente tem esse filme hoje, que foi o produto, né, de uma produção muito complicada. Acho que eticamente questionável é quase que um eufemismo, né, dizer que o que aconteceu foi eticamente questionável. Mas eu acho que vamos nos até o produto, assim. O filme é excelente, as interpretações são fantásticas, e a Shelley Duvall, ela é maravilhosa, e ela está maravilhosa nesse filme. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Ótima deixa, Igor. Eu acho que, voltando a falar do filme, então. Claro, né, eu faço minhas palavras as de vocês todos, né? Eu queria perguntar para vocês, né? Primeiro eu vou dar a minha visão, né? Mas queria perguntar para vocês também, por que esse filme ele é tão bom, ele é tão eficiente, dá tanto medo? Eu acho que a minha primeira resposta, assim, né? A primeira coisa que me veio à cabeça assistindo o filme é que eu acho que ele reproduz muito bem um pesadelo. Eu acho que as cenas que aparecem os fantasmas, elas são cenas em que perfeitamente poderia ser um pesadelo ali. São cenas que a atmosfera e a atuação e o que acontece, né? A ação em si, são coisas que perfeitamente poderiam ter acontecido num pesadelo nosso. A cena da banheira eu acho super, super cena de sonho, que é você, né, vem uma mulher nua e você dá um beijo nela e você olha no espelho e ela é uma mulher velha caindo aos pedaços, em decomposição. Eu acho que é uma cena tão eficiente, tão típica de pesadelo. E se você pensar bem, são poucas cenas no filme que tem aparição mesmo de fantasma. Não tem, claro que não tem nenhum jump scare. A cena, por exemplo, rapidinha, né, do homem vestido de urso, né, a cena da boquete, né, no homem rico lá, né, no nobre lá, muito
muito, muito típica de pesadelo, né? E aí eu fiquei vendo que, depois que eu não fui ler sobre o filme, o Kubrick, ele amava, ele adorava Eraserhead, né, de David Lynch. E aí, inclusive, ele falou para todos os atores assistirem, né? Eraserhead, Bebê de Rosemary e O Exorcista, antes do filme começar, porque ele queria pegar várias coisas desses 3 filmes. E eu acho que aí eu não tinha visto Eraserhead. Nunca. Falei, poxa, maravilha, esse podcast também é bom pra isso, né? Vou aproveitar o ensejo, vou preencher um buraco na minha filmografia. E aí fui ver. E eu acho que é a apoteose do filme surrealista. É o filme sonho por excelência. É um sonho. É um pesadelo total. O filme inteiro se passa num pesadelo, sabe? Não tem chance, não tem cena real. Não, é tudo surreal. É tudo pesadelo. É uma obra de arte nesse sentido. É um pouco diferente o estilo, um pouco diferente dos filmes do Buñuel, especialmente da última fase francesa, né? Que tinha muita crítica social. Esse filme não. Esse filme é uma narrativa absolutamente onírica, não linear, também sobre um pai culpado, também sobre um homem apavorado com a possibilidade de casar e ter filhos, né? E parece que a mulher dele tá grávida, sabe? Nasce uma criatura, né? Monstruosa, deformada. E aí assistam um filme, sabe? Mas eu acho que o Kubrick, eu tenho certeza disso, que ele falou, não, eu acho que se eu conseguir atingir, se eu conseguir reproduzir um pesadelo, eu acho que isso é fazer um filme de terror. Não sei se eu consigo me deixar claro falando disso tudo, né? Eu acho isso fantástico e super difícil de fazer. Poucos diretores conseguiram fazer isso. Conseguem fazer isso que o David Lynch consegue. Em outros filmes ele conseguiu também. E o Kubrick conseguiu fazer nisso no Iluminado, né? Ele reproduziu uma atmosfera de pesadelo. Que você, nossa, parece que o seu inconsciente está te mostrando, assim. Parece que você incorpora aquele sonho para si. E eu acho que tanto o David Lynch quanto o Kubrick, eu acho que o que eles, além da imagética, além do cenário, né, e do que acontece, por exemplo, parêntese, né, eu acho que essa atmosfera de pesadelo vai ficando cada vez mais intensa no filme. Por exemplo, se vocês pensarem bem que como o filme é dividido, né, ele começa super dividido cronologicamente certinho, né, meses depois, né, um mês depois. E aí, datas certinhas, aí no final do filme vai ficando cada vez mais assim, o dia da semana, né? Terça, depois quinta, depois a hora, 4 da manhã. Ou seja, podia ser qualquer terça, qualquer quinta. Eles estão em outro mundo, no mundo imaginário, no mundo onírico, no mundo louco, né? Às 4 da manhã de qualquer dia que for. Então o tempo ele para de existir, né? O tempo linear. E eu acho que um elemento muito forte, tanto no Eraserhead quanto no The Shining, o design de som. Som no filme. Acho que ambos são filmes que você tem que assistir com headphone no volume máximo, assim, pra você sentir o som de um pesadelo. Eu acho que o Kubrick trabalha muito bem o som nesse filme. E o Eraserhead mais ainda. O Eraserhead, você tá o tempo todo ouvindo coisas meio alienígenas, coisas industriais. E aí você entra numa atmosfera completamente... Você entra num mundo completamente irreal e abstrato, e, sabe, surreal. Que o Kubrick também meio que fez do jeito dele. O que vocês acham disso? Eu ia falar isso quando você começou a falar, né, o que faz uma cena ser meio um pesadelo, né? E falando do Lynch, uma coisa super forte dos filmes dele, além desse elemento da edição não linear e tal, é o som mesmo, realmente. O Lynch faz o som, o trabalho de design de som dos filmes dele, é ele mesmo que faz, e é sempre muito forte, né? Esse aspecto de levar você para um outro estado, né? É uma cena que não é simplesmente captando uma realidade lá documentária, e sim tá te transportando, que é muito no som, né? E no próprio Iluminado, né? Acho que uma das grandes cenas que evoca um sonho, uma coisa assim, que tem muito uso também de música e som, é aquela famosa dos elevadores, né? Que você tá vendo aqueles elevadores lá que abrem e começa a sair sangue do nada, né? Que é uma imagem bem, que não é narrativa, e sim meio expressionista quase, né? Aquilo nunca aconteceu, é uma aparição mesmo, né? É uma coisa de sonho. É muito legal, realmente. Faz sentido, né? O Kubrick ter posto o pessoal para assistir o Eraserhead, que é também, né? Não só um pesadelo, mas um pesadelo sobre paternidade, né? Sobre algo autobiográfico, né? Assim como o livro do Iluminado tinha o Eraserhead total, né? O David Lynch falou, né? Que é sobre o nascimento, né, da Jennifer, né? Aquela filha dele que também é diretora hoje em dia, né? Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que essa questão do sonho, né, que o Diego trouxe à tona, né, eu lembro que uma das críticas, assim, vez por outra você tem, né, pessoas mal-humoradas na internet falando mal daquelas coisas que todo mundo gosta, né, apenas porque é internet, né, então, né, vai ter sempre várias opiniões aí, né, de gente que discorda pelo prazer simples de discordar, né, da maioria. Então, gente que fala que Iluminado não é um grande filme, não é um filme super valorizado, assim, sabe, que não é tão bom assim, e nessas críticas, normalmente as pessoas apontam
apontam pra falhas de roteiro do filme. E pra quem escuta o podcast já tem algum tempinho, assim, sabe, eu acho que as pessoas já, assim, a nossa audiência já sabe minha opinião a respeito disso, assim, eu caguei pra falha de roteiro, não me importa. Então, assim, eu realmente não assisto filme pra ver história. Quero ver história, eu abro um livro de história pra ver o que aconteceu. Assim, nem romance ou conto é por causa de história. Então, pra mim, tem outros elementos, assim, na arte cinematográfica que me chamam muito mais atenção do que simplesmente um roteiro bem escrito. Aliás, eu vou até falar uma coisa aqui meio polêmica. Eu acho que se você não tem muito cacife ou talento, sabe, então escreva um bom roteiro. No sentido em que, assim, sabe, tipo, tem várias fórmulas, né, pra você escrever roteiro, assim, sabe, tem primeiro, segundo, terceiro ato, tem várias receitas de bolo. Sabe? Você pega uma dessas receitas de bolo já prontas e aí você faz um bom roteiro e aí qualquer um pode fazer um bom roteiro. Mas agora fazer um roteiro... Do Maqui, né? É isso, assim, sabe? Você tem os gurus roteiro, assim, sabe? Storytelling para iniciantes, para dummies, esse tipo de coisa. Então, assim, sabe? Se você não tem muita cabeça, muita criatividade, aí você pega um desses manuais e você escreve um bom roteiro. Assim, um roteiro, assim, uma história que se fecha, né? Com princípio, meio e fim, né? Com crise, com... Enfim, né? Todas essas coisas. Mas você vê que nem sempre os grandes filmes, eles seguem esses manuais de roteiro. Eu, por exemplo, não saberia dizer, assim, sabe? Onde que termina o primeiro ato e começa o segundo ato e depois termina o segundo ato e começa o terceiro ato do Iluminado. Isso não interessa, sabe? O filme, ele é quase que uma colagem de imagens cada vez mais perturbadoras à medida que o filme vai avançando. E se você embarca nessa jornada que o Stanley Kubrick e os atores estão te levando, assim, ótimo, você vai ter um grandíssimo filme diante de você. Eu acho que é um dos pontos fortes do filme, assim, sabe? Tipo, ele não tem muita explicação certas horas, ele não precisa ter muita explicação. Essa cena da banheira, por exemplo, sabe? Tipo, é um caso até muito conhecido, né? Porque depois que o Jack, personagem, sai do quarto 237, aliás, quarto 237, né? No filme, talvez no livro isso tenha alguma explicação. Por que ele é tão aterrorizante? O que tem no quarto 237? Isso não é explicado, isso é um ponto sem nó no filme. Mas não interessa, sabe? Tipo, olha, tem uma coisa maligna que acontece no quarto 237 e lá é um tabu. Não entre lá, não vá pra lá. Isso já te deixa com medo. Isso já cria toda uma atmosfera em torno desse lugar, você nem sabe por quê. E justamente esse elemento irracional entra na sua cabeça e você fica, ai meu Deus, o quarto 237, ele vai lá pro quarto 237, o que ele vai ver no quarto 237? E aí ele sai de lá, aí depois ele vai pro apartamento dele dentro do hotel, aí a Wendy pergunta pra ele assim, sabe, tipo, e aí, você viu? Tinha alguém lá no quarto 237? E ele fala, não tinha ninguém. E morre aí, né? Acabou a história do quarto 237. E você fica sem saber, mas afinal de contas, o que tinha? Qual é a explicação? O que aconteceu? Não interessa. Isso não interessa. Então, esses pontos sem nó do filme não me incomodam. Eu acho que o filme, ele evoca uma sensação de horror, de dread, né? De agonia muito grande, porque, novamente, você está acompanhando o processo, o lento processo de enlouquecimento de um personagem, ou de vários personagens, né? Porque eu acho que a Wendy também enlouquece nesse processo, e mesmo o menino, né? O Danny também enlouquece nesse processo. Todo mundo sai doido do Overlook Hotel. E o filme é mais sobre essa transformação. Aliás, queria falar um pouquinho sobre isso e queria fazer uma pergunta pra vocês também, né? Porque eu concordo com um dos pontos do Diego. Eu acho que no caso do Jack, é engraçado falar sobre transformação, porque eu acho que toda essa raiva, todo esse ódio que ele tinha da família dele, já estava engarrafado dentro dele desde o começo da história. Então, essa questão da possessão demoníaca, pela qual ele supostamente passa ao longo do filme, isso pode ser quase como uma metáfora, assim como a gente viu no Exorcista, né? Também, isso também pode ser lido como uma metáfora. Pode ser lido como uma forma de você trazer à tona certos conteúdos psíquicos que até então estavam totalmente inconscientes dentro de você. Então a raiva que você tem do pai, a raiva que você tem da sua mãe, o ódio que você tem do seu filho, a frustração que você sente dentro do seu casamento, a partir do momento em que você, entre aspas, é possuído por um espírito maligno, tudo isso é vomitado pra fora de você. E aí você se torna um monstro, assim como Jack Torrance, né? Ele vira um monstro, né, no filme. Mas assim, ele já era um monstro, né? Ele já era um monstro na garrafa, né? Desde o começo do filme. A Wendy talvez passe por uma transformação, porque ela, de fato, ela talvez estivesse numa situação muito mais fragilizada e vulnerável no começo do filme, mas aí você vê que todas essas coisas que vão acontecendo e principalmente a necessidade que ela tem de tirar o filho daquele lugar, né, do Overlook Hotel, faz com que ela, sabe, tire uma força de dentro dela que talvez nem ela mesma, a personagem, soubesse que ela tivesse, né? Então, talvez nesse sentido a Wendy seja muito mais a protagonista do Iluminado do que o próprio Jack, né, ou mesmo o Danny. Mas eu ia fazer essa pergunta pra vocês, assim, sabe, como é que vocês veem essa questão dos espíritos, né? Porque afinal de contas a gente tá falando sobre casas mal assombradas e muitas vezes eu vi essa leitura meio ambígua de que, não, talvez seja tudo produto da imaginação na cabeça das pessoas. Será? Eu gosto de imaginar que, de fato, o Overlook Hotel, ele é um lugar maligno.
É um lugar amaldiçoado. Aliás, o Stephen King, ele gosta, né? Pelo menos assim, ele gostava, né? Nessa primeira fase da carreira dele, gostava de escrever sobre esses lugares. Naquele romance, A Hora do Vampiro, né? O Salem Slot, você tem a figura do vampiro, mas assim, o vampiro, ele vai justamente por uma casa, né? No Salem Slot, porque essa casa, ela atrairia esse tipo de pessoa, esse tipo de personagem, esse tipo de espírito maligno. Assim como o Overlook Hotel também. Parece que tem alguma coisa lá que faz com que as pessoas percam a cabeça, se entreguem pro seu lado mais selvagem, mais cruel, mais hediondo. E eu queria saber, afinal de contas, como é que vocês fazem essa leitura? Vocês acham que realmente é só uma questão da cabeça dos personagens? Eles estão enlouquecendo e os fantasmas são apenas uma metáfora? Ou se de fato existe em algum lugar no mundo um local que seja tão terrível e tão maligno a ponto de levar as pessoas à loucura? Pra mim, isso aí, esse filme, o Babadook, eu ainda ficava na dúvida, né? O Babadook é bem metafórico, né? O enlouquecimento dela podia ser bem realmente na cabeça dela, o Babadook pode ser uma projeção e tal, né? Você pode até argumentar isso, mas eu acho que nesse filme, o Overlook, ele é um hotel assombrado. É claro que sim. É claro que tem espíritos malignos ali, é claro que as pessoas ali têm uma força maligna que vai liberando o id maligno da galera, né? Demoníaco, e a galera entra num... Isso é um parecido um pouco com a Hell House, né? Agora acabei de lembrar desse livro, né? The Legend of Hell House. A Hell House também tem, do Richard Matheson. O livro, tanto o livro quanto o filme, essa casa, ela cada vez fica mais assombrada, né? E mais, com a atmosfera mais carregada, porque foram muitos e muitos anos de devassidão e de festas e de orgias e de loucuras e de crimes e de violência que aconteceram naquele lugar, e que aquela energia carrega aquela casa, né? Aquela energia toma conta do lugar, né? E o lugar, ele parece que toma vida, né? Eu acho que o Overlook, ele é um personagem, com certeza, vivo no filme. Se existe alguma coisa que comanda aqueles espíritos, né? Eu acho que é o próprio Overlook, né? O hotel, né? O hotel com uma metáfora do entidade maligna, demoníaca. Então, obviamente que não tá na cabeça só do Jack Nicholson aquilo ali, não. Seria muito reducionismo falar isso, eu acho. Sabe? Então, inclusive, aquela foto, né, que o Felipe mencionou no início do episódio, né? Termina o filme com aquela foto que realmente é uma foto real dos anos 20, que fizeram um pré-Photoshop, né? Um Photoshop prático naquela época, dos anos 70, dos anos 79, 80, né? Uma montagem física, né? Um Photoshop físico. Ficou muito bem feito, porque realmente, se você olhar em volta do Jack Nicholson, realmente são pessoas daquela época, com a roupa, com o cabelo, bem, bem genuíno, né? Eu acho que isso é tão bom, porque aquilo que eu falei antes, né? O filme, quanto mais tempo as pessoas ficam isoladas, sozinhas naquele hotel, a família, né? O Jack, a Wendy e o Danny, mais a sensação de tempo é suspensa, né? Parece que o tempo para de andar, para de caminhar para frente, e eles entram num tempo onírico. Então tem até aquela fala maravilhosa no filme, né? Que ele tá conversando no banheiro, né? Que tem aquela erro, né? Entre aspas, né? Da regra dos 180 graus, né? Que ele inverte, ele filma por trás do Delbert Grady e do Jack Nicholson no banheiro vermelho. E o Delbert Grady fala pra ele, não, mas você é o zelador daqui do hotel. Você sempre foi o zelador do hotel. Você sempre foi. Ou seja, é uma fala espetacular, né? É uma fala que realmente remete, né? Essa suspensão do tempo, né? Essa suspensão da ordem cronológica das coisas. Claro que eles estão ali concretos. O que você acha, Felipe? Muito bom. Só pegando esse gancho aí do Diego, eu acho essa cena uma das cenas mais aterradoras da história do cinema de horror, assim, sabe? Tipo, esse diálogo entre o Jack Torrance e o Delbert Grady, que é o fantástico, ele é o Philip Stone. Pai do Alex na Laranja Mecânica. Exatamente, é o pai do Alex no Laranja Mecânica também. Ele faz um oficial em inglês também no Indiana Jones e o Templo da Perdição. Então, e ele com um sotaque britânico, assim, bem poste, bem carregado. Fantástica essa cena, em que ele fala que ele corrigiu as filhas e a esposa. I corrected them. Não, fantástico isso. Corrected them. Inclusive, o meu comentário tem a ver, inclusive, mencionar essa cena, né? Eu também acho, né? Você pode sempre fazer essa leitura, né? Meio simbólica, né? Ah, não, é tudo uma representação da violência, não sei o quê. Mas eu acho que um assunto que a gente vai falar ao longo dessa temporada é uma crença humana, né? Que não é exclusiva a nenhuma cultura, né? Algo que é comum a basicamente todas as culturas e todos os países, as diferentes formas de pensamento, que é que os atos, né, a violência, as coisas que acontecem, elas meio que permanecem de certa forma no espaço, né? Então, não só é uma coisa que, por exemplo, alguém morre, alguém comete um crime, alguém faz alguma coisa, etc. Acho que em todas as culturas tem algum tipo de noção que o lugar onde essa coisa aconteceu
também tem a ver, é um participante em algum nível, né? E isso vai ser comum a todos os filmes, eu acredito, né? Que a gente vai falar na temporada agora, né? Que o espaço, o lugar, a casa não é de graça, né? Algum resíduo fica lá, né? E eu acho que você pode fazer uma leitura simbólica também, né? Uma coisa não desconta a outra, né? Mas eu acredito que no filme e no livro também realmente existe algo lá, né? Que se aproveita do Jack, né? Que o Jack, tanto no livro quanto no filme, né? Você diz, não, no livro ele começa bonzinho, não sei o que, ele não é tão assim. No livro é mais desenvolvido, mas ele chega lá com aqueles problemas dele, aquelas inseguranças dele, aquele alcoolismo dele, aquele fato que ele foi violento com o filho uma vez. Isso tudo a casa, né? O hotel, nesse caso, explora nele, né? O hotel mira nele como sendo tipo a válvula que vai permitir que ele faça o que o hotel quer que ele faça, mas ele não é que ele chegou puro lá e ficou louco, né? E nem que foi possuído, né? Ele tinha algo lá que a casa aproveitou, o espaço, a área, o hotel. Então eu acho interessante isso, né? Essa noção que a gente tem, as pessoas tendem a ter, né? Sei lá, você vai alugar uma casa, vai comprar uma casa e é meio que parte da lei, até que alguém informe você que, né, 20 anos antes teve um assassinato, que isso não tem nada a ver com nada, né? Mas ao mesmo tempo é importantíssimo pra gente saber isso, né? A gente tem que saber isso. O espaço mantém alguma coisa lá pra gente. Sem dúvida nenhuma, assim, e já que a gente está falando, né, sobre casas mal assombradas, né, assim, a casa mal assombrada, né, esse trope, né, da casa mal assombrada, isso é uma coisa muito presente, especialmente na ficção norte-americana, né, assim, começou, acho que talvez com Nathaniel Hawthorne, com Edgar Allan Poe, mas a gente consegue fazer uma genealogia, né, desse trope na literatura gótica do final do século XVIII, começo do século XIX, né, tem um livro muito interessante, né, sobre isso, né, chamado American Nightmares, né, os pesadelos norte-americanos, né, que o subtítulo dele é The Haunted House Formula in Popular Fiction, né? Então é a fórmula da casa mal assombrada na ficção popular, em que a autora, a Dale Bailey, ela faz, né, no começo desse livro, assim, na introdução desse livro, ela faz um apanhado geral, assim, sabe, de onde que vem esse tema, né, assim, sabe, tipo essa imagem, né, da casa mal assombrada. E ela vai falar da literatura gótica. Uma das coisas, assim, sabe, que eu achei interessante, sim, falando especificamente em literatura norte-americana, e assim, lembrando que o Iluminado ele é baseado num livro do Stephen King. O Stephen King, obviamente, ele bebe dessa tradição. Ele é um autor, assim, com várias referências literárias, assim, sabe, enormemente, incrivelmente lido, né, inclusive. Então, assim, ele tem muita consciência, né, inclusive, de onde que vem, né, os temas dos livros dele, né, e os personagens dele. Esse tema da Casa Mal Assombrada, ela é chave. Inclusive, assim, ela escreve aqui, eu tô até com uma citação, né, ela fala que existe um link entre essas casas, esses castelos mal assombrados da Europa, né, da literatura gótica, e a Casa Mal Assombrada norte-americana. Esse elemento suburbano, né? Esse elemento suburbano, assim, a Dale Bailey, ela faz uma genealogia, né, das casas mal assombradas norte-americanas, né, até o castelo mal assombrado da literatura gótica, e ela estabelece uma relação entre a figura da casa, a imagem da casa, né, ou do hotel, nesse caso, e a imagem do sucesso, do sonho norte-americano. No começo do filme, a gente é apresentado, né, o Hotel Overlook, e o gerente do hotel, quando ele tá perambulando pelo hotel com Jack Torrance, ele fala assim, esse hotel, 3 presidentes já ficaram hospedados aqui. Inúmeros astros de Hollywood já ficaram hospedados aqui. Aí ele fala uma coisa que me chamou a atenção, assim, apenas as melhores pessoas, né? Only the best people. Apenas a nata da sociedade já ficou hospedada aqui. Ou seja, o hotel é esse locus, né, de sucesso, de glamour, de riqueza, em que você se projeta, né? Assim, nossa, eu quero ser um hóspede do Overlook Hotel, porque isso vai dizer muita coisa a meu respeito, vai dizer que eu sou finalmente uma pessoa de status social, eu sou uma pessoa rica, ou sou uma pessoa bem-sucedida, etc, etc, etc. Então, o Overlook Hotel, ele encapsula, né, de certa forma, esses elementos do sonho norte-americano, né, de grandeza, de riqueza, de sucesso. E quando você vê o próprio hotel se voltando contra as pessoas que estão nele, porque o hotel, ele tem uma vontade própria, né? Não vou dizer que ele é um ser vivo, porque ele é um ser morto, mas ele tem uma vontade própria. E o Jack, ao tentar matar a família dele, ele tá meio que tentando cumprir a vontade do hotel de que ele faça isso, né, de certa forma. Ele tem essa loucura dentro dele, ele tem essa raiva dentro dele, mas também ele tá manifestando uma coisa que o hotel quer que ele faça. Quando ele faz isso, é difícil não pensar assim, sabe? Ou seja, existe um lado sombrio, obscuro, inconsciente dentro desse sonho norte-americano que não tá sendo visto, e ele tá voltando anos depois pra justamente assombrar as pessoas. Que eu acho que é o grande tema da ficção de horror. Assim, quem fala isso só pra fazer minha última citação aqui, né, porque eu sou desses, né? Eu fico citando coisas. Crítico de cinema Robin Wood, né, o crítico britânico de cinema, que foi
foi uma das primeiras pessoas que levou, né, realmente o cinema de horror a sério, né, levou pro divã, né, usou um pouco de teoria psicanalítica e teoria marxista para poder entender o cinema de horror. Ele fala que esse é o grande tema, né, do bom cinema de horror, né, é o retorno do reprimido, o retorno do recalcado, né, ou seja, aquilo que deveria estar morto, que deveria ter sido enterrado há muitos anos, volta porque ainda não vivemos o luto disso, né? Então ele volta para nos assombrar, ele volta para nos atormentar, ele volta para nos possuir. E é isso que o hotel tá fazendo com o coitado do Jack. Eu ia falar isso, né? Esse elemento que você pode fazer a leitura de que não interessa se é real ou não, se é um fantasma ou não, sim, né? Mas simbolicamente, por que tem esse fantasma? Eu acho que esse elemento de você não lidar com a história, né? Com o passado. O passado tem uma influência super negativa e pesada sempre, independentemente de ser fantasma ou não. Se você não lida com isso, isso vai acumulando, né? E acho que não é de graça que, por exemplo, nessa cena do banheiro lá, que quando o Jack volta pro bar, depois de ter ido antes, uma primeira vez ele volta e agora ele vê um monte de gente, aqueles fantasmas lá estão numa festa, todo mundo usando tipo smoking e tal, e um garçom esbarra nele e joga um coquetel, né, um advocado, que é tipo um coquetel com ovo, né, então eles têm que ir no banheiro e tem essa conversa entre o Jack, esse mordomo barra garçom que era o antigo zelador do hotel. Eu acho que não é de graça que tem uma hora lá que ele começa a dar umas dicas pro Jack que tem alguém vindo, né, que a criança, alguém chamou uma pessoa externa, né, a nossa cena aqui que vai estragar a nossa festa, a nossa situação, e ele é super racista, né, ele se refere ao chefe negro usando um termo pejorativo. Eu acho que isso não é só para chocante a palavra, sim, né, é um elemento daquele passado meio escroto, pesado, que está se revelando, né, esses fantasmas, essa assombração é um elemento desse passado não digerido que fica lá, né, tá influenciando até hoje. Então, é uma cena realmente, você fica meio pesada e assustador, não só porque é um fantasma que tá falando com ele, sim pelo que ele tá falando, né? E o que ele tá falando pra ele. Eu queria só dar uma informação pra todo mundo que, confirmando tudo isso que vocês estão falando, eu acho que o Kubrick tinha muita noção disso, de todas essas ideias, porque simplesmente pelo fato que ele chamou a Diane Johnson pra escrever o roteiro com ele, né? É bom a gente dar crédito pra ela também, que eles escreveram o roteiro juntos, e ele convidou a Diane Johnson porque ela é doutora em estudos góticos, né? Ela é especialista em literatura gótica. Então, só para realmente dar um reforço aí à pertinência das citações do Igor e do que o Felipe falou, concordo totalmente. Retorno da história, retorno do reprimido, sem dúvida. Veio com toda a força nesse filme. Essa incapacidade de se lidar com o passado, que é uma coisa que eu acho que qualquer país, né? Eu ia falar, os Estados Unidos tem, eu acho que qualquer país tem, né, a sua incapacidade de lidar com o passado. Nós temos também aqui no Brasil, né, que eu não vou ficar, né, falando, né, sobre isso, porque eu acho que não convém, mas esse passado patriarcalista, aristocrático, né, norte-americano, extremamente racista, né, justamente, né, ele não está enterrado totalmente, ele ainda se faz presente e ele volta para poder assombrar os personagens hoje. Assim como o Jack Torrance, né, porque é uma leitura que se poderia fazer desse personagem. Ele é um homem que ele é incapaz de lidar com o próprio passado, assim, ele teve esse problema de bebida, que no livro é muito mais claro, né, que ele foi um alcoólatra. No filme não é muito claro isso, né, mas a gente entende que ele teve um problema de bebida, né, porque a Wendy fala, né, que ele tinha agredido o filho depois que ele tinha bebido, e que desde então ele nunca mais tinha bebido, nunca mais tocou numa garrafa. Então tem isso pairando, não é explícito, né, mas problema de alcoolismo, problema com álcool está pairando, né, no personagem, no filme. Mas ele não consegue abandonar isso, sabe? Tanto é que no momento de grande estresse, ele vai lá pro bar pra conversar com o Lloyd, e ele tá assim, passando a mão no rosto, assim, meu Deus, eu venderia minha alma por um copo de cerveja, sabe? Então ele ainda tá atormentado com esse passado que ele não conseguiu enterrar, com o fato de que a Wendy fica o tempo todo lembrando, não sei se o tempo todo, mas fica lembrando ele de que, olha, você já fez isso, né? Você já agrediu o menino, você já foi violento, sabe? Ela não deixa ele esquecer, e por não deixar ele esquecer, ele não sabe lidar com isso, não sabe lidar com essas emoções. Ele quer mostrar pra ela que, olha, eu sou um homem diferente, mas ao mesmo tempo ele não consegue sair disso. Ou seja, ele é um homem que ele não consegue lidar com as próprias emoções, não consegue lidar com o próprio passado, assim como a sociedade norte-americana de forma geral, e é por isso que ele é essa presa fácil, né, do Overlook Hotel, sabe? Lutos não resolvidos. Eu acho que muito do horror, né, e mais especificamente muito desse universo das casas mal assombradas, né, e a gente vai ver, né, nos próximos episódios, né, que a gente for gravar dos filmes, tem a ver com isso, né, com alguma coisa do passado, algum luto que não se concretizou, que não se resolveu, e que volta justamente para atormentar as pessoas hoje em dia, no presente. Então, pessoal, muito bom. Esse foi nosso papo sobre Iluminado, The Shining. Filmaço, assim. Se alguém ainda não viu, pelo amor de Deus, né? Corre atrás. Esse tá fácil de pegar no streaming. Como o Igor falou, já é a versão já remasterizada, que tem um pouco de
cenas extras que não haviam quando passou no cinema aqui, né? 40 e tantos anos atrás, nem no VHS. Super atuação de todo mundo. E, bom, antes da gente anunciar o nosso próximo episódio, né? Agora na nossa sessão de dicas da semana, né? Na qual a gente recomenda algum filme relacionado com o episódio do dia, né? Diego, qual é a sua dica? Minha dica eu já dei, né? A dica. Eraserhead, com certeza. David Lynch. Eu acho que é uma dica, ainda, inclusive, perfeita para dar no Dia dos Pais. Sem dúvida nenhuma. Esse filme, são ambos filmes, né? The Shining, né? O Iluminado e Eraserhead são filmes que mostram realmente o terror da paternidade, né? Não desejada, culpada, né? Inclusive, acho tão, eu não mencionei isso durante o episódio, né? Tão bonito como o Danny, ele se protege do de se traumatizar, né? Por toda aquela situação, né? No final do filme, quem toma conta da situação é o Tony, né? E o Danny fica meio pra trás. Uma identidade paralela dele, um amigo imaginário, né? O amigo imaginário toma conta e deixa o Danny pra trás, pra ele, porque agora realmente ele não pode mais ver, não pode mais presenciar. O pai completamente insano e enlouquecido, né? Eu achei isso muito legal no filme também, né? Não queria deixar de mencionar. Inclusive, é uma trivia, né, do livro, né? O Tony, no livro, parece que é o próprio Danny, só que mais velho, né? Mandando mensagens pra si mesmo mais jovem. Legal. Igor, qual é a sua dica da semana? Minha dica da semana, eu tenho que dizer que minha dica da semana foi roubada pelo Diego. Não, tô brincando, não foi não. Apesar porque eu sou muito fã. Eu sou muito fã do David Lynch e eu conheci essa história, né, de que o Stanley Kubrick, ele gostava muito também do Eraserhead, especificamente. Ele parece que teve eu não sei, Diego, parece que ele fez com que toda a equipe de produção assistisse o Eraserhead. Ele falou pra todo mundo assim, olha, eu quero fazer um filme que seja assim, ou alguma coisa assim. Enfim, eu acho que o Eraserhead foi, sem dúvida nenhuma, uma influência pro Stanley Kubrick, mais especificamente, assim, pro Stanley Kubrick dessa fase. Mas a dica que eu gostaria de passar pros ouvintes é um filme que, eu reconheço que não é um filme maravilhoso, mas é um filme que eu acho que tem muito a ver tematicamente com o Iluminado, né? O horror de Amityville, The Amityville Horror. Mas aí eu tô falando do primeiro, de 1979, né? Que é com a excelente Margot Kidder, tem o Rod Steiger também, e o James Brolin também, que é um filme que também, assim, não quero entregar muito do filme, mas assim, ele é um filme também de casas mal assombradas, né, no caso a mansão de Amityville, né, que eu acho que veio aqui no Brasil como uma mansão de Amityville, mas você vai ver o filme, não é uma mansão, é só uma casa, que ela é mal assombrada e parece que ela tem uma vontade própria também, uma vontade nefasta, né, uma vontade maligna, e ela começa a tomar posse, né, do personagem de James Brolin, que vai se tornando também, né, um pai psicótico, atormentado, né? Você vai também, acompanha no filme assim, o processo de enlouquecimento dele. E o The Amityville Horror ele foi feito em 1979, um ano antes, né, do Iluminado, né? Então talvez a gente até poderia ver, né, o Iluminado como uma espécie de releitura do Amityville, mas assim, o Iluminado é um filme muito superior ao Amityville. Eu gosto do Amityville, sabe? Não acho um filme... Ele não é muito bem cotado na crítica, não, mas assim, eu acho que ele é um filme que ele tem momentos muito bons, eu gosto muito da fotografia dele, a trilha sonora dele foi indicada ao Oscar, se não me engano, inclusive. Lalo Schifrin, né? Aquele compositor argentino, inclusive. Lalo Schifrin, pronto. Eu sabia que era um desses grandes nomes das trilhas sonoras. Que fez a música do Missão Impossível, né? O tema da Missão Impossível, aquele famosíssimo. E se eu não me engano, eu acho que ele foi indicado ao Oscar, né? Por melhor trilha sonora por esse filme, o Amityville. Então, tecnicamente muito bom, mas muito aquém do Iluminado. Ainda assim, eu deixo como indicação aqui pra vocês. Inclusive, ele foi refeito em 2005 com o Ryan Reynolds, né? Que tá em voga hoje em dia com o novo Deadpool, né? Ele tava novinho ainda. Ele faz o personagem do pai, né? Mas o remake é horroroso. Sim, se você quer ver o Ryan Reynolds no auge da forma física dele, sem camisa, em vários momentos, sob vários ângulos, esse filme é quase que um soft porn pra você. Então vá, assista lá, porque né, é o que tem pra ver, né? Ryan Reynolds, musculosíssimo, totalmente sarado, né? Num momento de crime de horror, oh meu Deus, estão a casa se manifestando, não sei o quê. Aí ele tira a camisa, por que não? É o que eu faria também. Se a casa possuída pelo demônio tá querendo matar as pessoas, eu vou tirar a camisa, primeira coisa, e depois eu vou levar os meus filhos pra fora de casa. Só que eu não tenho esse físico de Ryan Reynolds. É pra não sujar roupa, né? E tá certo. Bom, e o meu é um filme que também não é tão bom quanto o Iluminado. É uma adaptação de um outro livro do Stephen King, né? O Doutor Sono, que foi uma continuação que o Stephen King escreveu pro Iluminado, que é um livro bem diferente, né? O Iluminado original, da maneira como o filme foi adaptado, inclusive no livro o hotel explode, né? É destruído e tal. E então, quando foi rolar essa adaptação do Doutor Sono, que é a sequência do livro do Iluminado,
Iluminado, quem fez foi o Michael Flanagan, que eu sou super fã dele, e ele conseguiu uma façanha, assim, super difícil, que é conseguir um equilíbrio entre uma história que continuasse o livro que o Stephen King fez do Iluminado e fosse uma sequência do filme do Iluminado, que é diferente e, inclusive, o Stephen King não curte, né? E eu acho que ele acertou, ele conseguiu em cheio, assim, adaptar o livro do Dr. Sono, que se passa, né, 30 anos depois do livro, e você acompanha o Danny já adulto, né? Que no filme é o Ian McGregor, e ao mesmo tempo ele tá sempre mencionando, puxando coisas do filme O Iluminado, né? Ele conseguiu esse equilíbrio entre adaptar um livro e fazer uma sequência de um outro filme que é diferente do livro original. É uma corda bamba, assim, que eu acho que ele conseguiu fazer. De novo, né? Não é uma obra-prima, assim, não é a melhor coisa que o Flanagan já fez, mas eu acho que ele conseguiu algo muito difícil, que é fazer uma sequência de um filme e uma sequência de um livro, e os dois são diferentes. Ele acertou meio que esse ponto médio, né? Inclusive ele consegue reproduzir alguns momentos do hotel, você volta lá, ele faz uma homenagem muito legal, ao mesmo tempo que ele tá adaptando uma fonte, um livro no qual o hotel nem existe mais, sabe? E ele conseguiu fazer uma terceira coisa lá, puxando dessas duas fontes, que deu certo, eu achei. E o Will McGregor, né? Sempre muito legal. Eu acho que ele tá bom como o Danny já velho, que assim como o pai dele, ele também lida com esses demônios do alcoolismo e tal, e sobriedade. É interessante. Não é tão bom quanto, mas poderia ter sido uma bomba inassistível, e o fato que não é, já acho que vale a pena ser mencionado positivamente, né? O Flanagan conseguiu fazer um filme bom, assim, adequado, que respeitasse o livro e o filme anterior, né? Que são bem diferentes. Então é isso, pessoal. Nosso primeiro episódio da temporada de Casas Mal Assombradas, né? A gente falou de um hotel mal assombrado, famoso Overlook. E no próximo a gente vai falar agora, assim, de uma casa, né? Propriamente dita. É um filme do ano 2000, acredito, do Alejandro Amenábar, um diretor chileno/espanhol. Os Outros, um grande filme com a Nicole Kidman, que eu vi no cinema, adoro. Acho que todo mundo que curte muito. Então vai ser esse daqui a 2 semanas. Os Outros. Então bora dar o tchau para os nossos ouvintes. Grande Igor de Campos. Muito obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a gente dessa vez. Mais uma vez, senhores, sempre um prazer, né? A opinião de vocês, a visão de vocês sempre acrescenta a minha visão, e eu passo a gostar dos filmes cada vez mais. Espero que quem escutou a gente também sinta a mesma coisa que eu. E é isso, ansioso para falar com vocês a respeito de The Others. Eu amo esse filme. Gente, até o próximo episódio, e é isso aí. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube também. Agora estamos no YouTube. Então mandem suas críticas, comentários, tudo. Nós temos um prazer enorme de falar com vocês e de ouvir as suas opiniões e de acatar as suas sugestões. Então até mais, até a próxima. É isso aí. Grande Diego Nunes. Foi ótimo, pessoal. Valeu demais. E exatamente, eu adoro esse filme mais ainda agora, depois da nossa discussão. Eu acho que vocês se superaram, vocês dois, né? Felipe e Igor, hoje acrescentaram várias coisas que eu não tinha pensado antes, né? Vocês foram realmente fantásticos, e a discussão foi muito boa. Acho que o filme está muito mais enriquecido agora, para mim, e espero que para os ouvintes também. Um abraço a todos e vejo vocês todos depois na discussão dos outros. Bom, pessoal, até daqui a 2 semanas. Falou!